Evangelho, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito.
Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mañana hemos falado, hermanos, de versículo 23, 24, la adoración, pero veo que muchas veces es boa ver el contexto en que cae esos temas. El Señor Jesús ven a nosotros a veces en forma lo más corriente, más normal, que nosotros a veces no estamos notando. Y aquí esa mujer samaritano sale al pozo de Samaria. Ahí hay un hombre sentado, normal, pide agua, todo normal. Pero en ese normal está, oh Dios nuestro. Y es mucho precioso, hermanos, notar o divino y o humano que está misturado en todo ello. En primeros versículos se nota que el Señor Jesús, cuando entiende que los fariseos tienen oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, parecía que había una competencia ahí. Competición. Hermanos, cuando se trata de la verdad, no hay competición. Nunca. No es un grupo que es mayor que otro grupo. No es eso, hermanos. La verdad es la verdad. A saberlo es lo más precioso, hermanos. Pero el momento que comienza a parecer competición, Señor, sale. Hermanos, debemos aprender de eso, que no es competición. La verdad que está en Cristo es un solo, la verdad. Y al entenderlo en debida forma, no hay nada de competición. No puede haber. Dejó a Judea. Fui otra vez a Galilea. Dice que cuando los judíos tomaban viaje de Judea a Galilea, había 3 provincias de Jordán, río Jordán. O más al sur era Judea, después era Samaria, después más al norte era Galilea. Y generalmente para viajar, cruzaban el río Jordán para ir al norte y después entraba Galilea para no pasar a Samaria, porque samaritanos no eran judíos legítimos. Era una raza misturada, ¿no? Que tenía algo del conocimiento del verdadero Dios, pero no era según la verdad. Pero el Señor Jesús pasa por Samaria. Ten una persona que es importante para él. Y en el Evangelio de San Juan siempre se ve al Señor Jesús con personas a solas. Como a Nicodemo en capítulo 3, como aquí a la mujer samaritana en capítulo 4.
En los otros evangelios se ve con él pregando a palabra a millares de personas. Pero aquí en Juan se ve hablando con individuos. Y es precioso eso porque se sabe que cada persona es importante para el Señor. Cada persona tiene sus propias necesidades. ¿El Señor entiende sus problemas? ¿Siente? Sí. Interesante, precioso meditarnos. Versículo 6. ¿Jesús cansado? No, hermanos, que meditar que aquel hombre sentado al lado del pozo de Jacob, oh eterno Dios, que nunca cansa ni se fatiga, cansado. ¿Nosotros estamos cansados a veces? ¿Se cansa? ¿Siempre? ¿Entiende Él? ¿Entiende Él? Eso es lo que me maravilla, hermanos, que el Señor deseó al lugar donde nosotros pasamos la vida. Entiende el cansancio, entiende la sed. Pidió agua. Nunca dice que recibió agua. Nunca parece que o aceptó darle agua. Aqui diz, estava cansado do caminho. E eu tenho pensado sobre isso porque muitas vezes nós não compreendemos a humanidade de Cristo. Nós entendemos às vezes, muitas vezes é entendido isso, que ele era um homem comum, que passava por todas essas necessidades. E inclusive uma das grandes heresias que no começo dividiu os irmãos quando começaram a reunir foi exatamente desse ponto, da humanidade de Cristo, em que era negado ou era dito, né, que ele tinha a natureza caída de Adão. E ele teve que, pelo seu andar, se aproximar de Deus. Isso não é verdade com respeito ao Senhor Jesus. Porque ele nasceu de mulher, mas como o irmão disse, não de homem. Ele nasceu de mulher por obra do Espírito Santo. No que diz respeito às coisas naturais, ele passou por isso. Mas ele não podia morrer. Ele entregou a sua vida. Ele falou, eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar de volta. Qual homem aqui tem esse poder? Nenhum de nós. Nenhum de nós tem esse domínio sobre a nossa vida. Ele tinha. Então ele não foi um homem como nós, no sentido pleno da palavra, porque ele era como homem aqui na terra, mas era Deus. Ele nasceu de mulher, mas sem pecado, sem relação com o pecado. Ele era um homem perfeito na sua concepção, em toda a sua vida, e hoje é um homem perfeito nos céus. Porém, ele traz as marcas que nós pusemos nele. Mas ele é um homem que entregou a sua vida por nós, o que é muito diferente. A humanidade de Cristo não era uma humanidade como a nossa. De modo nenhum ele veio como o Adão antes da queda. Ele também não era um Adão como Adão no paraíso, de modo nenhum. Porque Adão também estava sujeito a uma série de coisas no paraíso. Tanto é que ele caiu.
O Senhor Jesus, se fosse na natureza de Adão, ele teria caído na tentação que Satanás fez. Mas ele não caiu, porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo. E foi um homem que resistiu às tentações. Porque quando Satanás veio com a palavra para ele, ele com a palavra respondia. Ele não argumentou com Satanás no nível em que Eva, por exemplo, argumentou. Satanás falava, faz com que essas pedras se transformem em pão, nem só de pão viverá o homem. Ele não respondia, não, eu não vou fazer isso, ele não queria argumentar. Ele respondia com a própria palavra de Deus. E ele foi perfeito em toda a sua vida, aqui na terra. Como o irmão comentava, aos 12 anos, estava ali o Criador de todas as coisas. Mas ele estava entre as suas mais sábias, assim ditas, sábias criaturas ali, discutindo sobre a lei, e ele quieto. Quando ele foi perguntado, aí ele maravilhou com a sua resposta a todos. Mas ele não podia morrer. A morte ali era ele mesmo se entregando à morte por nós. Não fomos nós que impusemos a morte para ele, no sentido de que nós assassinamos o Senhor Jesus, por assim dizer. Eu não quero falar muito sobre isso, porque muitas vezes beiramos, às vezes, falar coisas erradas a respeito do Senhor Jesus. Mas temos que entender que a natureza humana dele era uma natureza perfeita, porque ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. E só ele foi assim, nenhum mais. E por isso que só ele, quando avistado por João Batista, foi identificado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só ele podia ser o que tirava o pecado do mundo. Nenhum outro homem, o único, perfeito. Homem sim, mas perfeito, e Deus também. A divindade e a humanidade habitando juntas, uma coisa que nós não alcançamos. Adán, antes de pecar, era humanidade inocente. Después de pecar, humanidade pecaminosa. Pero en Cristo, humanidade santa. Dice el anjo que anunció a María, aquel santo que nacerá de ti, nació completamente santo. No pecó porque era Dios, no pecó porque era hombre santo. No podía pecar. Pero aunque no podía pecar, era completamente separado del pecado. Hermanos, maravilloso a forma que puede encontrar con esa mujer pecaminosa, samaritana, y no sintió repulsado por él, sintió atraído a él. Esa gracia en su persona. Digo eso, hermanos, que tanto nosotros debemos ser los mismos también. A veces falamos con personas que están en un mundo de pecado y sienten repulsado de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se sintió atraído a él. ¿Por qué? ¿Qué era en él? Era completamente santo, pero sentía esa mujer atraído a él. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Da forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está falando do Senhor Jesus, da sua divindade, que esvaziou-se, aniquilou-se, fazendo-se semelhante aos homens, versículo 7. Nunca encontramos dizendo que ele era igual
aos homens, e sim semelhante. Acho que é importante essa colocação que o Espírito Santo faz aqui, na sua apresentação da pessoa do Senhor Jesus, que aqui está tratando nesse capítulo como o homem Jesus. Semelhante e não igual, porque era distinto. Versículo em João também, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando dele mesmo, né? Da sua obra, da sua necessidade em morrer para que houvesse frutos, dos quais somos uma parte. Mas diz dele aqui, se ele não morrer, fica ele só. Nunca existiu alguém que pudesse ser comparado a ele. Ele foi semelhante, mas ele era o único. E eu creio que essa pergunta do irmão aí, que ele está falando sobre a atração, que nós vemos dessa mulher, nós vemos também a pecadora no capítulo 7 de Lucas, por exemplo, que vai aos pés dele, por detrás, entra na casa de Simão. É o Pai revelando, né, em parte aos seus corações, o valor dessa pessoa que estava diante dessas pessoas. Porque ali no nosso capítulo nós estamos vendo, inclusive, que diz que o Pai busca adoradores. Então, seus corações foram tocados para compreender um pouco de quem era essa pessoa. Porque o homem em si mesmo, né, na sua natureza, ele não viu nada em Cristo. E não podia ver nada em Cristo. Como até hoje é. O homem em si mesmo, ele não tem nenhuma apreciação por Cristo. Ele tem a sua religião, ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer Cristo. E sempre foi assim. O homem, na sua natureza, nunca viu nada em Cristo. Versículo em Hebreus, capítulo 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor também é para nós, hoje, esse mesmo centro de atração para as nossas necessidades, como foi para essa mulher samaritana. Nós temos ao nosso alcance esse Senhor que pode se compadecer, como foi falado há pouco, que o Senhor compreende as nossas necessidades. Fala que Ele em tudo foi tentado. Tudo que nós passamos, toda prova, toda tentação, o Senhor passou. Ele pode compadecer-se de nós. E aqui nós temos esse privilégio, esse convite, essa liberdade do versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós temos esse caminho aberto para chegarmos diretamente a esse trono de graça. Está ao nosso alcance
a distância que existe é a dureza do nosso coração. Porque o Senhor está sempre pronto para nos acolher, nos ajudar. Então que nós também, não só como aqueles que estão longe de Cristo, que ainda não conhecem a salvação, e que o Senhor é um centro de atração para eles, mas nós precisamos também, diariamente, desse Senhor. E que nós exercitemos isso diante dele, que possamos, como aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, que o Senhor falou, saiu virtude dele, que também nós possamos tocar no Senhor e desfrutar dessa virtude. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quando a mulher samaritana saiu para tirar água do poço, achou um homem sentado, que era, como dice aqui, o manancial de águas vivas. Não sabia. Interessante, irmãos, para nós também entender que nosso Deus ha chegado a ser homem. ¿Dónde estamos nosotros? Es un manancial de agua viva para saciar nuestro corazón. No entendió. Y pienso en eso, hermanos. El Señor Jesús pidió, dame de beber. Hay algo que quiere de nos para saciarle a Él. Ese que hemos hablado esta mañana, adoración. O agua que salte. Siempre cuando tenemos agua viva en la Escritura, es figura del Espíritu Santo. Agua es figura de la palabra de Dios. Pero agua viva es figura del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en nos, produciendo adoración, que es lo que Él quiere. Tales adoradores busca o Pai para que le adoren. Qué privilegio, hermano. Esa mujer a encontrar a Cristo pensó, eso cualquier hombre judío no tiene tratamiento con los samaritanos. Qué equivocado estaba esa mujer. Nosotros también, hermanos, entendemos cuán perto a nosotros llegó el Señor Jesús, para que nosotros también seamos henchidos con esa agua viva, para que la agua viva, henchiéndonos, volte a saltar en adoración para Él. Primeira Coríntios 15, versículo 45, nos mostra a diferença entre Adão e Cristo.
primeiro homem, o último homem. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Hoje nós podemos pensar e meditar sobre esse assunto. Embora ainda andando nesse mundo, nós somos celestiais, porque trazemos o Espírito Santo em nós e somos diferentes do que foi o Senhor Jesus andando aqui nesse mundo. Mas trazemos em nós a natureza de Cristo, semelhança do andar aqui nesse mundo. Não somos mais desse mundo, como Cristo não era desse mundo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor Jesus diz para a mulher que fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 14. Uma fonte de água que salte. É o poder do Espírito fazendo saltar, expulsar, pôr para cima esta água que sai da terra. E o Senhor Jesus diz ainda que fará nele rios de água. Em Atos 4, versículo 20, o apóstolo Pedro diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É assim com todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. Quem viu o Senhor com os olhos da fé e quem ouviu as palavras do Senhor, dele fluirão rios de água viva. Ele não pode deixar de falar, de participar, de compartilhar aquilo que ele tem recebido do Senhor. Ele precisa falar a todos aqueles que estão à sua volta. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Rios de água da vida. 4. A água está saltando porque o tema es adoración vertical hacia Dios. Capítulo 7 de San Juan, capítulo 7, verso 37, fala también de esa agua viva. En el último día, o grande día da festa, Jesús pose en pie y clamó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y ese dice: Él es do Espíritu que habían de recibir os que nele creesen, porque o Espíritu Santo ainda no fora dado, por ainda Jesús no ter sido glorificado. Aquí o agua de vida no está saltando, está corriendo. Ese es ministerio a los demás alrededor, ¿no? Así que agua es producido levantando a su nivel, es adoración vertical. Capítulo 7 es corriendo horizontal a los demás. Primero, Dios tiene su parte, adoración. Después, o ministerio a los demás, en el mismo poder del Espíritu Santo. O mismo Espíritu Santo produce. Muy precioso ver la Escritura como fala en esa forma. Pero esa mujer el Señor pidió agua y ella, en vez de darle agua,
comienza a poner preguntas al Señor. ¿Cómo, siendo tú judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritano? Los judíos no se comunican con samaritanos. Qué gracia en nuestro Señor que no contestó su pregunta. Muchas veces es interesante, hermanos, que la gente pregunta al Señor y no responde su pregunta. ¿Qué dice? Si tú conoceras el don de Dios, ¿y quién es que te dice, dame de beber? Tú le pedirías de Él, y Él te daría agua viva. Qué precioso, hermanos, ¿no? Que a gracia de su corazón no se podía impedir para esa mujer tan necesitada. Luego ella sale con otra pregunta. Tú no tienes con qué atirar y el pozo es fundo. ¿Dónde pues tienes agua viva? ¿Es tú mayor o que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, bebiendo él propio de él, sus hijos y su gado? Otra pregunta. El Señor no contesta tampoco esa pregunta. Es precioso, hermanos. Contesta a necesidad de su corazón. Para mí es precioso esto. Muchas veces los inconversos preguntan muchas preguntas, hermanos, que no tienen mucho provecho en contestar. Hay que contestar a necesidad del corazón de la persona. Y el Señor, su respuesta es, versículo 13, cualquiera que beber de esta agua tornará a tener sed. De veras, hermanos, en este mundo tiene tantos pozos para saciar la sed del hombre, pero puede aprovechar o deporte o placeres en una manera u otra. Hay placer en el pecado por un momento, dice la palabra, pero no sacia el corazón en forma constante. Aquí está la respuesta en versículo 14. Aquel que beba da agua que yo le dé, nunca tendrá sed, porque a agua que yo le dé, se fará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, no solo fica saciado el corazón mío, pero dentro del creyente en Cristo hay una fuente de agua que fluye constantemente. El Espíritu Santo en el creyente es la fuente de satisfacción en la vida del creyente, para que gocemos lo que es la vida eterna, hermanos. Vida eterna no es solamente vida sin fin. Vida eterna es mucho más. Es la calidad de vida. Es, como dice el Señor Jesús en Juan 17, esta es la vida eterna. ¿Cómo es el resto? Para que conozcan al Padre, es conocimiento del verdadero Dios, es Jesús Cristo. Esta es vida eterna. Esta es la fuente de agua que fluye en la corriente. ¿Por qué es que un creyente desobediente es lo más triste de todos los hombres?
más triste que un inconverso es un creyente desobediente. ¿Por qué? Porque está apagado la fuente. Lembren en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Moisés tomó su vara es la palabra, ¿no? Y pegó, batió a peña. Y salió agua. Después, otra vez más tarde, creo que es en Números, capítulo 20, si lembro bien. Otra vez, el pueblo estaba con sed. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Por causa del pueblo. ¿Qué habían feito? Murmurando. ¿Usted murmura a veces? ¿Sí? ¿Apaga el espíritu eso? Eso es algo para meditar, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés esa vez? Para que fluya o agua de nuevo. No era batir o peña de nuevo. Aunque Moisés lo hizo. Pero desobediente era. Falar con el peña. Toma la vara de Aarón, que era vara sacerdotal, y fala a la peña. Y si nosotros no está fluyendo el agua eso en nuestras vidas, hermanos, es momento de acercar a la peña y falar con la peña. Confesar el pecado que hemos cometido. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Y otra vez va a fluir el agua. Hermanos, bello que muchas veces hay hermanos que no están en el gozo que el Señor quiere que tengan en la vida, porque hemos apagado el Espíritu Santo en la vida y no está fluyendo agua. Pidió el agua a mujer, ¿no? Pero había otra cosa más que tenía que aprender. Que ese hombre sabía toda su vida. Y la forma que fala con esa mujer, hermanos, es maravilloso, que no sintió, como digo, repulsado por él. Dice, ve, llama a tu marido y venga. Mujer respondió y dice, no tengo marido. ¿Verdad es eso? En cierto sentido. Había tenido 5 maridos. Y él le dice, ¿no? Bien. Dícele Jesús, diste bien, no tengo marido porque te veste 5 maridos. Y que ahora tens no es tu marido. Esto diste con verdad. Qué shock para la pobre mujer. De un momento que le revela toda la vida. Pero si queremos la bendición, tenemos que entender que estamos tratando con un Dios que entiende toda la vida, que no se puede esconder nada de Él. No se puede. No se puede. Había tenido 5 maridos. Estaba viviendo con uno que no era su marido. Y ahora aquí hay el 7º hombre que sí puede saciarle. Precioso, hermanos, y es bueno que entendemos cuando
Si vamos a tener comunión con Dios, tiene que ser en la luz. Y en la luz no se puede esconder nada. Nada. Si procura uno a esconder las cosas en la luz, solo se hace más notable a todo el mundo que está escondiendo algo. No fácil. Sácalo a la luz, por más que es vergonzoso. Vergüenza, ¿no? Y es la forma de alcanzar la bendición que Él le quiere dar. Señor, en su gracia nos encuentra en toda nuestra necesidad, pero no es para que estemos escondiendo cosas. Tiene que ser todo a la luz. Nada escondido. Nada.